E vamos lá, vamos começar. Bem-vindo ao segundo episódio do Jornada Atípica. Antes de tudo, eu queria agradecer a todas as pessoas que comentaram no último episódio, que responderam, né, as perguntas que ficaram ali, tanto a enquete quanto o comentário, né? E gostei bastante dos feedbacks, porque mostrou que esse trabalho aqui está valendo a pena, né? Que é um trabalho de conscientizar, trazer informação e de uma pessoa que tem transtorno do espectro autista para outras pessoas que ou estão na pesquisa ou querem se informar um pouquinho mais para, né, saber lidar um pouco melhor com familiares, ou que foram diagnosticados, né, tardiamente, ou se você quer entender um pouquinho mais aí de uma visão de uma pessoa que também é autista, digamos assim, né? Então vamos lá. Aqui é o Ed, vocês me conhecem como o podcaster do Jornada Atípica. Eu sou analista de TI e também neurocoach. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as comorbidades do transtorno do espectro autista. Antes de mais nada, vamos falar aqui o que é uma comorbidade, né? Para você poder ficar na mesma página. Falando assim de uma maneira bem coloquial, bem assim, bem simples, tá? Só para esclarecer bem, a comorbidade, ela pode ser um transtorno ou uma doença, né? Ou uma condição, uma patologia que você acaba desenvolvendo por ter uma causa raiz, certo? Então, assim, quem tem o transtorno do espectro autista pode desenvolver um outro transtorno, ou uma patologia, ou ter uma condição, ou uma outra deficiência que está relacionada a uma causa raiz, que é o autismo. Tá? Então, assim, esse assunto, ele é um assunto bem extenso. Eu gostaria muito de convidar aqui uma especialista para falar com a gente. Ainda não consegui, né? Mas vocês que são aí conhecidos do grupo Conversa Entre Atípicos, entre no nosso grupo, tá? O link tá lá no Instagram. Converse lá com as outras pessoas, são outras pessoas também com neurodivergências, trocando várias experiências. Então tem uma pessoa muito querida que a gente gostaria que viesse, né? Que é uma neuropsicóloga que é fantástica. Vou convidá-la em breve. Tomara que ela tenha tempo na agenda dela, que ela é super procurada. Mas ela é muito legal para poder falar um pouquinho mais aprofundado, né? Então aqui eu vou trazer só as comorbidades que são mais conhecidas e também que são mais aparentes, né? Que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista acabam apresentando, e aí você pode pensar direitinho assim, uau, eu também tenho. Ah, nossa, então quer dizer que o autismo pode acarretar isso na minha vida? Pode acarretar sim. Então vamos começar. Deixa eu ver aqui qual é que... lembrando que esse episódio ele vai ter parte 2, tá? Porque existem muito mais comorbidades, alguns sintomas também, outras coisas que eu vou comentando aí no segundo episódio, trazendo alguns mais detalhes, tá? Então, bora lá. Eu vou começar falando sobre a comorbidade que é muito famosa, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. O TDAH, ele pode ocorrer na formação neurológica das pessoas, independente do autismo. Mas cerca de 30 a 50%, assim, na média, ali uns 40 e poucos por cento das pessoas que são diagnosticadas com TEA, elas também possuem TDAH, mas não é uma regra.
Isso acontece, né? 40% até 50% das pessoas que são diagnosticadas, acontece. Mas não é uma regra, não é obrigatório. Ai, nossa, eu tenho TDAH, eu também sou autista. Não necessariamente. A minha esposa tem TDAH e ela não é autista. E eu tenho autismo, mas eu não tenho TDAH, né? Mas acontece. E aí, o TDAH ele é caracterizado pela desatenção, né? Hiperatividade, impulsividade. As pessoas que têm TDAH são aquelas que têm dificuldade de manter a atenção em uma coisa ou uma atividade por muito tempo. Às vezes não consegue controlar algum comportamento impulsivo, tem esquecimentos e por empolgação, né? Dado na hiperatividade, às vezes marcam muitos compromissos e aí não dá tempo de chegar em todos. Enfim, a gente pode ter um episódio especial sobre TDAH, porque ele é bem extenso e fala sobre muitas coisas, né? Dos transtornos aí neurológicos. O TDAH ele tem muitas facetas aí, ele tem muitas coisas que afetam muitas pessoas, que às vezes é um período de tempo onde que alguém está passando por uma deficiência de uma vitamina, uma ansiedade ou alguma coisa, e às vezes falam que é TDAH, né? E até usam piadinhas e alguns termos meio pejorativos, assim, de nossa, como você tá TDAH hoje? Putz, isso aí é péssimo, gente. É horrível. Pra pessoa que possui o transtorno, ser rotulado assim, dessa maneira, é uma coisa muito chata. Até, principalmente pra quem não tem. E aí a pessoa tem e ela ouve a outra falando assim, nossa, você tá TDAH, nossa, que TDAH. Não é bem assim. As pessoas sofrem bastante pra poder manter o foco, pra poder se concentrar, para poder diminuir a hiperatividade, que às vezes elas não conseguem dormir, a cabeça não para de funcionar. Então, o tratamento é muito importante nesses casos, mas eu vou falar do tratamento logo em seguida. E aí, junto com o TDAH, vem de mão dada, né? A ansiedade. A ansiedade, ela também aparece bastante com o famoso TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que seria isso? O que é a TAG? TAG é aquela ansiedade nível Extreme Plus Premium, né? Aquela ansiedade onde a pessoa ela fica tão ansiosa que ela começa a ter dores físicas ou dá uma dor de barriga. Isso em todas as ocasiões da ansiedade, sabe? E começa a estourar uns vasinhos, a pessoa fica cheia de roxo, cheia de hematoma no corpo quando tá com as crises de ansiedade. Aí começa a chorar, sua frio, trava, acelera o coração. É um nível de ansiedade absurdo. E às vezes é engatilhado por qualquer coisa. Aquelas situações assim do... eu preciso falar com você. Mas o que é? Mais tarde eu te conto. Nossa! E a pessoa fica pra morrer lá. Passa o dia inteiro com o coração acelerado, não dorme, e enfim, dá uma série de problemas. Então, algumas pessoas com autismo desenvolvem ansiedade, e a TAG, né, essa TAG severa, também entre 40% a 50% das pessoas que são diagnosticadas com autismo, porque existe uma coisa chamada rigidez cognitiva, que aí é um sintoma do autismo, tá? O autista, ele tem estabelecido alguns padrões na cabeça dele. Então, se algo sai do padrão, causa frustração e sofrimento. Sofrimento e frustração do autismo, eu acho que também merecia um episódio inteiro só para isso. Ainda mais com outro autista, né? Queria convidar um autista aqui pra gente conversar e falar juntos aí sobre o sofrimento, as dores emocionais do autismo. E aí, o que acontece? Para evitar que se sinta essa dor e essa ansiedade,
Perdão. E aí, para evitar que se cause essa dor, essa angústia, acaba criando aí uma ansiedade para que se resolva logo a situação, se sabe o que está acontecendo, para evitar essa frustração e essa dor absurda de alguma coisa, né? Mas aí acaba sendo algo um pouco paradoxal, mas infelizmente a cabeça da gente dá umas dessas vezes, né? Eu sou um pouquinho, eu não sou muito ansioso, não. Eu sou mais depressivo do que ansioso, que aí a gente vai entrar pro próximo. Transtornos de humor, né? Que inclui aí a depressão e a bipolaridade. A depressão, ela se manifesta como pensamentos persistentes de tristeza. É a perda do interesse das nossas atividades mais comuns e até divertidas, né? Que a gente mais gosta de fazer e acaba que não sente emoção nem desejo nenhum. Acaba afetando nosso apetite e o sono. Então, assim, eu vou dar meu exemplo, tá? Como eu fui diagnosticado com depressão, eu sou uma pessoa que é hiper focada em videogames. Eu adoro videogames. Jogo videogames desde os 4 anos de idade. Gosto muito, né? Posso não ser um excelente jogador, nem um e-sporter, né? Um atleta de esportes, mas eu gosto. Eu gosto de ver os personagens, eu gosto de ver as franquias, eu gosto de ver evolução tecnológica, gosto dos game designs, gosto de tudo, né? Assim, é um hiperfoco que eu tenho. Tem várias franquias de videogames que eu gosto muito, entre elas Zelda, Pokémon, God of War, Resident Evil. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, é videogame. E eu percebi que tinha alguma coisa errada no dia que eu liguei o videogame, porque eu tava muito chateado, eu queria me divertir, e eu não sentia vontade nenhuma de jogar. E eu tinha lançamentos, jogos que eu tava querendo jogar há muitos anos, e eu não conseguia. E eu liguei o videogame e fiquei olhando pra tela assim, parecia que eu tava num filme em preto e branco e eu tava sem emoção nenhuma. Aí me acendeu um alerta, eu não tô bem. Se eu tô com 30 anos e desde os 4 eu jogo videogame e hoje eu não quero jogar, aconteceu alguma coisa. E assim, eu tenho também um problema com alimentação, né? Além da seletividade alimentar, que é um outro sintoma do autismo, eu tenho uma questão de que eu como e eu gosto de me sentir saciado. Então, a depressão, ela altera também o apetite. Você não sente vontade de comer. E se você come e você não sente prazer. Algumas pessoas comem até demais na depressão, mas isso não é uma regra, né? Pode acontecer os dois extremos. Ou você não sentir vontade de comer, ou você comer de maneira compulsiva para querer, sei lá, buscar alguma saciedade de alguma forma. E aí eu também não tava com vontade nenhuma de comer, não tava com vontade de ter lazer, não queria ver as pessoas, não queria falar, simplesmente queria deixar de existir. Então aí era um problema muito grande, né? A bipolaridade eu não conheço muito, mas ela tem também a ver com essa mudança de humor e enfim. Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre a bipolaridade nos próximos. E segundo as estatísticas, 20% das pessoas com TEA pode experimentar depressão em algum momento das suas vidas. Eu tô achando que 20% é um número até baixo, comparado ao TDAH lá que era 50, ansiedade que era 40, 50. Nos grupos de apoio, né, de autistas do Brasil, o nosso grupo lá, Conversa Entre Atípicos, eu acho que esse quadro de depressão aí, pelo menos das pessoas que participam do grupo lá, ela chega de 30% a 40%, assim, sabe? 20% eu acho que tudo bem, né? Pesquisa é pesquisa, né? Vai saber quantas pessoas foram entrevistadas e realmente delas eram 20%. Mas assim,
O quadro da depressão também tem a ver com a rigidez cognitiva do autista, porque ele cria padrões, e principalmente para quem é superdotado, que nem eu, que tem altas habilidades de superdotação, você percebe potencial nas coisas e nas pessoas, você vê além do marco, você vê coisas além que podem ser feitas e concluídas, você vê mais capacidade nas pessoas do que elas mesmas veem e acaba criando muita expectativa, né? Até em você mesmo, você pensa assim, poxa, eu sei fazer isso e tal, não sei o quê. E às vezes você não consegue, por N razões, N fatores, ou aquela pessoa também não atende a expectativa, e aí você se frustra demais. Então, o que uma das psicólogas me ensinou é que a ansiedade é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. Então, você acaba criando gatilhos onde é que você fica preso no passado, onde você tinha um momento onde era feliz, né? A sua mente, ela ancora aquela situação lá atrás, onde você sentia uma felicidade e você era alegre com determinada situação, ou com aquela pessoa, ou com aquela instituição, seja trabalho, igreja, enfim, que você estava feliz lá, e aquilo passou, né? Porque o que é constante na nossa vida é a mudança, né? Então aquilo ali passou, aquilo ali mudou, né? As pessoas se mudam, as pessoas morrem, as pessoas também mudam, propriamente dita, sei lá, as ideias, ou enfim, saem do trabalho, você é demitido, também cria uma grande frustração, e você acaba entrando em depressão, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar bastante com os terapeutas a respeito dessa rigidez cognitiva, expectativa e frustração, porque senão entra em quadros de depressão ruins, muito graves. Transtornos do sono, né? Então, a gente pode entrar aqui, a depressão faz a gente dormir demais. E pessoas que têm ansiedade dormem de menos. Então, possa ser que você desenvolva uma insônia, ou, no meu caso, e de outros que têm depressão, você pode entrar também numa falta de disposição muito grande. Então existem medicamentos que eles te dão um up, né? Dão mais ânimo para você realizar as tarefas e tudo, e diminui um pouco o sono também. Mas daí vamos deixar para os médicos e especialistas conversarem direitinho com cada caso, e vocês veem aí o que vocês precisam, que algumas pessoas precisam se acalmar, outras precisam se agitar, não é verdade? Tem também uma outra comorbidade, que é a epilepsia, e ela é um transtorno neurológico que dá crises recorrentes nas pessoas, né? Que acaba atrapalhando aí a qualidade de vida. A epilepsia, ela acaba dando assim algumas, pode dar convulsões, pode dar uma série de crises, né? E pode também resultar em algum grau de deficiência intelectual. Porque como a gente está falando de transtorno neurológico, quando a gente está falando do cérebro, cada vez ali que uma sinapse, um neurônio tiver alguma coisa de diferente, né, uma coisa atípica, né, essa palavra faz bastante parte aí do nosso vocabulário, do nosso dicionário aqui de neurodivergente, né, a pessoa tem lá uma formação atípica no cérebro, então pode decorrer esse tipo de coisa. Então também é uma comorbidade. Tem autista que é epilético? Tem. Tem autista depressivo? Bastante. Tem autista bipolar? Também tem. Autista com TDAH? Bastante. Autista com TAG? Também tem. Né? E aí a gente vai entrar no último aqui que eu... Último não, né? Penúltimo que eu vou falar aqui sobre os transtornos neurológicos,
A gente vai falar aqui agora também um pouquinho sobre a superdotação em altas habilidades. Essa é uma característica, uma condição interessante que, num primeiro momento, ela parece ser assim uma grande vantagem, né? Uau, é uma grande vantagem. Você tem uma memória boa, um aprendizado rápido, enfim, uma série de outras coisas que algumas pessoas gostariam de ter, assim, eu vou apertar um botão e vou resolver isso. Mas, na verdade, acaba sendo também uma comorbidade, porque você usa demais o cérebro, então você entra em exaustão mental, muito fácil. Muito, muito, muito fácil. E a exaustão mental, ela entra também numa outra coisa chamada disfunção executiva, que isso é péssimo. É péssimo. Você tem o conhecimento, você tem habilidade, você tem diploma, você tem certificação, você tem tudo para fazer determinada coisa, mas o seu cérebro está exausto. Parece uma mussarela derretida, né? Aquela pizza, sabe aquela pizza que o queijo vai esticando assim? Que você puxa o pedaço e ele vai... Então, o seu cérebro fica parecendo que tá daquele jeito. Isso eu tô falando por experiência própria. É péssimo. Você começa a fazer várias coisas durante o dia, você faz bem várias coisas, às vezes focado no seu dom e habilidade, né? No meu caso é tecnologia, e aí você é ruim para outras coisas, né? Não significa que a pessoa tem altas habilidades e é superdotada, que ela é boa em tudo, pelo contrário, ela é muito boa em algumas coisas, em outras ela chega a ser bem ruim, né? Eu não sou legal em trabalhos manuais, apesar de cozinhar bem, eu tenho certa dificuldade para poder fazer limpeza na cozinha. Um pouco desastrado, sabe? Coordenação motora, desde a infância. Então, às vezes pode cair algumas coisas, sujar algumas coisas, vai lavar a louça, quebra prato, se machuca, sabe? Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente não é bom, não. Agora, naquilo que a gente é bom, aí a gente é muito bom. Só que isso cansa demais o cérebro. Então a gente precisa dormir mais para se regular, ficar no escuro, ficar quietinho, ou fazer assim um relaxamento, né? Tinha uma amiga que antigamente falava até um termo que chamava assim de higiene mental, digamos assim. E o que me ajuda são os videogames. Minha cabeça esvazia, eu esqueço do mundo, aí eu foco só naquele mundo ali onde que ele é fechado ali nas quatro paredes, né? Então, é fácil, é previsível, e as minhas habilidades bastam, e eu não vou ser surpreendido com nada absurdo. Então, assim, tem jogos de videogame como Elden Ring da vida que você morre, e é frustrante, que pra mim não funciona. Pelo contrário, isso me deixa nervoso. Agora, os outros mais cinemáticos, com uma história legal, uma aventura bacana e tudo, que nem os de Star Wars, ou God of War, o próprio Resident Evil, sabe? E aí eles são mais relaxantes, porque você tá dentro de um lugar onde tem um ambiente controlado, onde você tem uma previsibilidade legal e você tem a recompensa de concluir a tarefa. Aí seu cérebro descansa. Porque a vida real aqui no dia a dia, o mundo derrete seu cérebro. Então, assim, num primeiro momento parece uma grande vantagem você ter altas habilidades, ser superdotado. Você supera algumas coisas do próprio autismo, mas você perde em energia e disposição para executar algumas coisas. Então é assim, muito mal comparando, é como se tu tivesse aí um equipamento, um celular, sabe? Uma coisa assim, bem possante, só que sua bateria acaba muito rápido. Então você tem pouco tempo para executar determinada coisa. E no dia a dia que a gente vive, estudando, trabalhando, cuidando de casa, cuidando de pet, e vizinho, amigo, família, todo mundo exigindo atenção de você, é complexo. A energia pode acabar muito antes do que a gente imagina. Então, temos aqui também transtornos gastrointestinais,
né? Alguns autistas vão ter problemas ou de intestino muito preso ou de intestino muito solto. E isso daí vai acontecer por conta da seletividade alimentar e também da formação do intestino. Porque como o autismo ele é uma condição neurológica na formação do indivíduo, e lá no feto, quando começa a se formar, começa pelo cérebro e pelo sistema nervoso, né, pela espinha dorsal. Então, se lá aconteceu alguma formação de diferente, e aí foi alterar algum comando para o teu intestino, algum comando para o teu sistema gastrointestinal, você pode ter uma disfunção ali. E a seletividade alimentar também. Às vezes você só consegue comer determinada coisa, e aí essa determinada coisa pode causar vários problemas. No meu caso, não é de todos, mas no meu caso, colaborou também para a obesidade. Meu metabolismo é lento, minha seletividade alimentar tem muita coisa também que é calórica, tem carboidrato e tudo mais, e me atrapalha, né? É uma luta de uma vida inteira. Já engordei, já emagreci, fiz bariátrica, emagreci muito e tal, mas aí tem um pouquinho de reganho de peso, aí tem que ir pra academia para emagrecer mais, enfim, uma luta danada. Mas também atribuo isso à minha seletividade alimentar que veio do autismo. E agora que a gente tem assim um vislumbre de algumas comorbidades, né? Podem vir mais, é claro, mas a gente tem aí uma boa noção, né, das comorbidades que vêm do autismo. Eu queria falar um pouquinho mais sobre algumas características que vão determinar se a pessoa é autista ou não. Ok. Então vamos falar sobre algumas características, né, das pessoas que possuem autismo, as pessoas que estão com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Vamos lá. Para ser considerado uma pessoa com TEA, né, uma pessoa com autismo, ou como comumente é chamada um autista, você precisa ter algumas coisas que são categorizadas pelo DSM-5, que ele é um manual de diagnóstico dos transtornos mentais. Está na 5ª edição, né? E aí, ele tem algumas coisas que são, assim, pragmáticas, são dogmas, digamos assim. Foi um consenso geral que é incontestável. Precisa ter déficit persistente na comunicação e interação social. O que isso quer dizer? Tem que ter um prejuízo na comunicação, né? Aí, que tipos de prejuízo? Na reciprocidade socioemocional. Uau, o que isso quer dizer? Tem uma dificuldade em iniciar e manter conversa, né? Você vê adultos, adolescentes não conversam com ninguém, ficam isolados no canto. Responde quando são chamados ou questionados. Crianças que não conseguem entender que os pais estão falando com eles. Parece que está isolado no mundinho, né? Não tem interesse em compartilhar as emoções, ou algum interesse. Ou às vezes só tem um determinado interesse que ele gosta, e se a pessoa conversa, ele compartilha. Não sabe responder apropriadamente às interações sociais, né? Então, esse é o prejuízo socioemocional. Isso, no final da nossa conversinha aqui, eu vou também falar um pulo do gato dessas situações. Tem prejuízo em comportamento e comunicação não verbal. O que seria isso? Tem um prejuízo na minha comunicação não verbal. Problemas em contato visual. Gente, meu pai, quando era criança, ele pegava no meu pé. Falava que meu pai e minha avó. Minha avó, pai de mãe e meu pai.
né? Falava assim, não, para conversar com as pessoas você tem que olhar nos olhos, senão você tá mentindo, senão ninguém vai acreditar em você, você não é uma pessoa confiável, você não tem respeito. Eu tive que criar um esforço sobre-humano, ainda bem que eu tive altas habilidades de superdotação para isso. Tem alguns colegas autistas que não possuem, então tem dificuldades até hoje com isso. Eu tive que fazer um esforço sobrenatural para poder conversar olhando para os olhos das pessoas. E até hoje eu me sinto desconfortável, nem sempre eu consigo fixar, eu disfarço. Olho para o meio da testa, olho para o nariz, olho para a boca. Eu não consigo ficar olhando fixamente para os olhos. Quando eu olho fixamente para os olhos das pessoas, me dá uma agonia. E às vezes eu olho para baixo, penso, desvio olhar para um lado, para o outro. Poucas pessoas percebem isso. E aí você pega os PDFs aí, você pega os grandes coaches, vão falar que a pessoa tá mentindo, tá desviando o olhar e tal, não sei o que. Então. Mas quem tem autismo vai ter uma característica onde é que se incomoda. Não é nem que a pessoa tá mentindo, é que incomoda. E aí, como eu fui treinado, né, condicionado a vida inteira de conversar olhando para os olhos da pessoa, para eu me distrair, eu começo a reparar, começo a admirar os olhos, né? Aí eu vejo a cor da íris da pessoa, se tem algum cisco, aí se a pessoa tem muita veia ou pouca veia, aí eu já começo a fazer um diagnóstico assim, ó. Isso aí é um diagnóstico pessoal, tá, gente? Eu não sou médico, não, ainda, né? Quem sabe? Dr. Ed não vem aí. Então, assim, faz medicina, né? Quem sabe? Aí eu já começo a olhar assim, nossa, essa pessoa parece que tá meio anêmica, né? Os olhos tudo branco, não tem uma veiazinha vermelha e tal. Eu viajo na maionese, tô olhando pro olho da pessoa, só que essa também é uma vantagem de eu ter superdotação e habilidades. Eu processo muitas informações por segundo. É assim, quase um sentido aranha, né? Mas me cansa muito também, como eu já falei. E aí eu começo a reparar na cor dos olhos, aí eu vejo quando a pessoa não tá com o olho legal, tá com a pupila muito dilatada, ixi, tá acontecendo alguma coisa. Ou ela tá muito animada, ou ela tá assustada. Alguns eu percebo se tá drogado, se tá fora de si, né? Então é interessante, porque eu sou obrigado a olhar nos olhos das pessoas e eu preciso me distrair com alguma coisa, porque me incomoda. Aí eu percebo quando a pessoa tá usando lente, o olho não é natural. Algumas são lentes até bem feitas e tudo, que eu acho até bonito. Nossa, ficou legal. O olho das pessoas aqui tá maneiro. Não é natural, mas nossa, bonito. Enfim, para poder manter o contato visual e a conversa, né? Aí se o óculos tá sujo, tá trincado, tá arranhado, nossa, aí dá uma agonia danada, porque eu fico reparando o óculos da pessoa. Expressão facial. Várias vezes eu fui zoado mesmo em casa, né? Falando que eu tinha bico de pato, porque eu vivia de cara amarrada com bico, que não sei o que e tal. Mas não era. Não era. É expressão facial. Ela entra em repouso, a musculatura entra em repouso, entra numa posição padrão, default ali, e não muda. Então, parece que você tá carrancudo. Mas não é, você só tá de boa, você não tá bravo. E tem dificuldade pra sorrir, eu tenho dificuldade pra sorrir. Até hoje o sorriso sai estranho, sai esquisito, não é bonito, não é legal. Gestos e outras formas de comunicação também, às vezes não podem funcionar da maneira como as pessoas imaginam. A gente pode ter estereotipias, ficar balançando demais as pernas. Aliás, eu estou gravando agora e eu estou balançando incessantemente as minhas pernas. Isso é para me regular, porque eu estou falando com um número que eu não faço ideia de pessoas. E tô contando coisas da minha vida, tô me abrindo. Então assim, tô aqui balançando as pernas, sabe? E eu tô com uma pedrinha também de ametista aqui na minha mão. Eu tô rolando ela entre os dedos, porque senão ia estar estalando os dedos. Tem essa estereotipia. Então assim, não é porque eu estou nervoso, ansioso que eu tô mentindo. Ao contrário, é que como eu estou me abrindo demais e aí eu tô me empolgando no assunto, aí começa o corpo inteiro a reagir, né?
Então tem isso também. Aí vamos lá. Prejuízo no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos. Nossa Senhora. Esse daqui é difícil, viu? Dificuldade em fazer ou manter amizades. Assim, eu até que não tive muita. Tenho até hoje. São poucos os amigos, mas esses poucos são valiosíssimos. Só que às vezes as pessoas se ofendem e se afastam, né? Porque o autista não tem muito filtro, ele acaba sendo muito sincero. Às vezes é considerado muito ignorante, muito arrogante, irônico, sarcástico. Mas, gente, é sem querer. É muita terapia para poder modular e frear um pouco isso, sabe? Porque não faz sentido pra gente, na nossa cabeça não faz sentido, sabe? Então, assim, se um autista diz que te ama, amor mesmo, né? São 8 manifestações de amor. Um amor de amigo, sabe? Um amor fraternal. Se ele mostra esse carinho, essa importância que você tem na vida dele, é verdade, sabe? E por ter essa dificuldade de manter e de ter essas amizades, acaba que a gente ama muito intensamente as pessoas. Então a gente quer sempre ajudar, a gente quer sempre fazer alguma coisa com aquelas pessoas do círculo de confiança que é pequeniníssimo, sabe? Então é real, oficial. Assim, quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de verdade. Acaba considerando muitas das vezes mais do que os nossos próprios parentes. Ou agrega esses amigos como se fossem nossos familiares. Mas são difíceis de encontrar e são difíceis de manter, né? Não são todas as pessoas que entendem. Poxa, o fulano lá falou uma grosseria pra mim que eu não gostei. Mas não foi grosseria, ele só foi, às vezes, sincero até demais. Mas não foi por maldade, sabe? Então, acontecem esses problemas. Dificuldade para se adaptar também ao comportamento de diferente contexto social. Eu achava que isso era uma característica boa, mas depois de um tempo você começa a ver que nem sempre. Principalmente para as pessoas que são consideradas atípicas, né, normais, você ser o mesmo em todos os lugares nem sempre é bom, né? Às vezes existem comportamentos que são exigidos em determinados locais. E aí o autista, para se encaixar, ele cria uma coisa que é chamado de masking, onde ele interpreta um papel. Aonde ele vai, ele quer se enquadrar, ele acaba virando um personagem. E algumas pessoas acham que o autista é falso. Não é falso. Ele só tá tentando não ser considerado louco, né? E aí ele acaba imitando sotaque. Quando eu vim aqui para São Paulo, sumiu meu sotaque carioca. Quando eu fico um tempo lá no Rio, volto. Quando eu estou no Chile, eu estou falando em espanhol, com sotaque. E quando eu estou conversando com os amigos americanos, eu estou falando ali um português com sotaque gringo. E o meu inglês, ele tem um sotaque mais ali do interior dos Estados Unidos, porque meus speaking partners na faculdade que eu fiz inglês, eles eram do interior, né? Então, assim, a gente acaba se adequando para não parecer esquisito demais e tentar ser aceito, né? Então, a gente tem padrões repetitivos de comportamento, interesse e atividades. Sempre fazer uma determinada estereotipia com determinada situação. Ecolalias, você repetir frases ou palavras. Meme, então, é uma desgraça pra gente. A gente escuta essas musiquinhas que estoura, que viraliza aí no TikTok, no Instagram. Nossa, eu fico o dia inteiro cantando. Essa última agora aí, você que tá em junho de 2024. Já até passou a febre dessa trend, mas aqui em casa você vai escutar eu de vez em quando fazendo alguma coisa em casa e solta um Pedro, 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 Pedro. É uma desgraça e assim, é involuntário. Você começa a repetir.
A ecolalia, ela pode acontecer de maneiras mais brandas ou de maneiras mais severas. Tem pessoas que ficam repetindo a frase inteira que o outro falou. Tipo assim, fulano, vai lá na padaria, compra 10 pães e 200 gramas de queijo. E ele fica, 10 pães, 200 gramas de queijo. 10 pães, 200 gramas de queijo. 10 pães, 200 gramas de queijo. Cara, o dia inteiro, ele já foi lá na padaria, ele comprou, voltou. Ele fica, 10 pães, 200 gramas de queijo. 10 pães, 200 gramas de queijo. Assim, lá no grupo, a gente tem pessoas que são assim, tá? Tem uma ecolalia bem forte. Então, outros são mais brandos. Que nem o meu caso, e de outra amiga lá, né, a Juliane, que ela também fica repetindo músicas, frases de filme, alguns memes, né? E acaba que a gente tem também alguns rituaizinhos. Eu tenho meu ritual da minha oração e meditação na manhã. Eu acordo em determinado horário, vou no banheiro, vou fazer minha oração e meditação. Se isso daí me interrompe, acabou com o meu dia. Se eu não vou no banheiro no horário certo, se eu não faço minha oração e minha meditação no horário certo, não como meu café da manhã no horário certo, acabou com o meu dia. Já era. Me desregulei o dia inteiro. Então, começo a ficar irritado, bravo, sabe? Outras coisas, além da seletividade alimentar que eu já falei, é o hiperfoco e a sensibilidade sensorial, que é pode ser a som, a tato, a cheiro, o gosto a gente já falou, né, o paladar, mas assim, também a luminosidade. E todos esses fatores que eu tô comentando aqui, eles têm que ter sido apresentados, eles têm que ocorrerem desde a infância. Não é, nossa, eu peguei Covid e agora tô com uma sensibilidade aqui a cheiro. Acho que eu devo ter pego autismo. Cara, isso não existe. O autismo nasce com você. A condição de ser autista, ela é inerente da sua genética. Tá? Ela nasceu com você e aí você apresentou isso desde a infância. Meus pais, eles não tinham conhecimento suficiente para diagnosticar ou reconhecer o autismo em mim e na minha irmã, né? São 2 autistas. E aí a gente tinha seletividade alimentar, era considerado pelos primos e familiares como frescos. Não come quase nada, que não sei o que. A gente tinha dificuldade para interação social, não queria participar das festas das coisas, aí era considerado os antissociais, os metidos, fulano são metido, tudo, né? Hiperfoco, é viciado em videogame, isso aqui. Então, assim, para todas as características que era apresentado de autismo para mim e para minha irmã na infância, a ignorância, né, a falta de conhecimento das pessoas ao redor foi atribuindo rótulos. E aí a coisa foi passando, e as minhas altas habilidades de superdotação impediram que fosse detectado, né? É só um nerd, é só um CDF muito aplicado. E agora, na fase adulta aí, com crise de depressão e tudo mais, como eu falei no último episódio, aí foi identificada a causa raiz. Era autismo o tempo todo, né? Então, essas são algumas comorbidades que o autismo traz. Então, espero ter confortado aí o coraçãozinho de vocês que estão ouvindo e estão passando por situações parecidas. Existem mais comorbidades que a gente vai trazer no próximo episódio. Não no próximo, mas quem sabe daqui a 1 ou 2 episódios a gente traz mais. E eu quero agradecer também aos pais que pediram pra gente fazer um episódio especial do diagnóstico dos filhos, que fez eles também serem diagnosticados. Se tudo der certo, no próximo episódio eu quero trazer depoimentos aí desses pais para trazer um pouquinho mais também aí de compaixão, né,
com esses familiares que estão encarando aí essas dificuldades, essas barreiras, e saber que vocês não estão sozinhos, existem outros pais também que passaram por situações assim, tá bom? Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado, espero que tenha esclarecido aí alguma coisa ou motivado vocês a procurar saber um pouquinho mais das comorbidades que o autismo traz para as pessoas. Nem todos têm condições de falar e divulgar como eu estou fazendo. Autismos, às vezes, de nível 2 e 3 de suporte, não vão querer gravar ou falar essas coisas que eles estão passando, sentindo. Alguns médicos vão falar isso pela internet afora e tudo, mas aqui, como autista, estou compartilhando com vocês, como administrador lá do grupo também, Conversa Entre Atípicos, que isso acontece. Tá joia? Vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, compartilhar esse episódio com o maior número possível de pessoas conhecidas, que pode trazer informações boas, e entrar lá no nosso grupo de discussão, lá, o Conversa Entre Atípicos. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima. Respondam também aí as perguntinhas do Spotify.